Bem, então vamos aqui falando sobre o panorama histórico da teologia, nesta aula falando sobre a teologia fonte. Olha só, a teologia fonte situa-se no primeiro século do cristianismo, cuja primeira geração cristã refletiu intensamente sua fé no mistério pascal, com base no testemunho dos apóstolos e da comunidade primitiva. Então, a teologia fonte nada mais é do que aquela primeira comunidade de cristãos, ou seja, os apóstolos e todas aquelas comunidades que eles fundaram, cujo a reflexão foi basicamente, tá? A fé deles tinha o centro no mistério pascal. E a base era o testemunho dos apóstolos, aquilo que eles tinham ouvido falar de Cristo e as revelações que o próprio Espírito Santo dava a eles. Tá tudo bem? Soma-se a esta revelação e a esse testemunho dos apóstolos o testemunho também das comunidades que eles fundavam, que aprendiam com eles. Tudo bem? Essa fase foi marcada pela expansão missionária e pelos escritos do Novo Testamento, que são as cartas apostólicas e também os evangelhos. Tudo bem? Karl Rahner chama de teologia do princípio. Karl Rahner é um teólogo bem famoso do século passado, tá? Ele diz o seguinte, né? O Karl Rahner chama de teologia do princípio, pelo fato do Novo Testamento ser a fonte irrenunciável da teologia cristã, que estabelece como paradigma toda a futura teologia. Tudo bem? Sendo Jesus a fonte essencial da teologia, o Novo Testamento e os testemunhos são os mais próximos dele. Então, aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores, Jesus sendo a fonte de toda a revelação, o Novo Testamento e os testemunhos dos apóstolos é aquilo de mais próximo que nós temos do próprio Jesus, tudo bem? O Novo Testamento testemunha os atos e as palavras de Jesus, que se encarnou, e tomou ressonância nos atos e palavras das primeiras comunidades cristãs. Então, como é que funcionava? Jesus veio à Terra, pregou, os apóstolos ouviram e começaram a espalhar, começaram a pregar. O próprio Senhor vai pedir lá em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Beleza. Jesus morre, ressuscita, vai ao céu, ficam os apóstolos e eles continuam pregando, fundando comunidades, fundando igrejas locais, tudo bem? Que hoje em dia nós chamaríamos de dioceses. A gente percebe, por exemplo, aquelas 7 igrejas do Apocalipse, tá? Todas foram fundadas pelos apóstolos com a mesma fé, com as mesmas testemunhas, com os mesmos ensinamentos, com as mesmas doutrinas, crendo na mesma coisa, tá bom? Os 4 primeiros livros são chamados de Evangelho, que vem do grego Evangelho, ou seja, a boa notícia, tá? Mas que uma doutrina é força renovadora no mundo e do ser humano, é força renovadora do mundo e do ser humano, né? Pois proclamam como boa nova que Jesus é o Cristo, Salvador, recapitulador de todas as coisas. Então, basicamente, esta era a notícia, era a mensagem, a boa nova que era espalhada no primeiro século. Não tinha teologia dogmática, não tinha teologia moral, não tinha teologia sistemática. Era basicamente essa a notícia. O Filho de Deus veio ao mundo, ele nasceu de uma virgem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará. E nós temos que crer nele. Da mesma forma que nós cremos no Pai, agora nós temos que crer no Filho e também no Espírito Santo. Tá certo? Porém, a boa nova de Jesus Cristo, tendo Cristo como centro, era muito mais intensa do que o próprio Espírito Santo. A gente percebe que lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos falam de Espírito Santo, tinha algumas pessoas que nem sabiam da existência do Espírito Santo. Porém, eles já sabiam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Filho de Deus e que tinha morrido por eles. Porém, era um mero saber intelectual. Eles só encarnaram aquelas verdades que eles conheciam sobre Cristo quando eles receberam o Espírito Santo, porque é impossível a gente dizer que Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. E se a gente falar, é só da boca para fora, tudo bem? Após a morte e ressurreição de Jesus, a partir de Pentecostes na força do Espírito, os apóstolos anunciaram oralmente e pelo testemunho a boa nova. Então, isso aqui é apenas a cronologia dos fatos. Jesus morre e os apóstolos ficam, o Espírito desce sobre eles, os fortalece para a evangelização e eles começam a anunciar
a Boa Nova oralmente, tudo bem? Em consequência dessa ação, se formaram muitas comunidades, chamadas de primeira geração cristã, que vai dos anos 30 a 70. Nesse período surgem as cartas e epístolas dirigidas a essas comunidades nascentes e ou a alguns membros com o fim de instruir no segmento de Jesus. Nós podemos ver, por exemplo, quando São Paulo escreve sua carta aos Efésios, aos Gálatas, aos Coríntios, e também quando ele escreve a Tito, a Timóteo, tudo bem? Nós percebemos que são cartas destinadas a comunidades inteiras e outras cartas destinadas a pessoas. O terceiro período vai dos anos 60 a 100 e é constituído pelos discípulos dos apóstolos e outras testemunhas oculares de Jesus, certo? A fim de garantir a memória de Jesus e de seus ensinamentos, é feito o registro escrito compilado dos 4 evangelhos, cada um de modo único e complementar. Todos apresentam o conteúdo central da fé cristã presente na vida e nas palavras de Jesus. Então, os apóstolos, eles começam a se afastar uns dos outros, eles vão cada um para um lugar. Praticamente, começava a ficar impossível deles se encontrarem novamente por causa do tamanho do mundo, por causa das distâncias que eles percorriam. Então, começaram a escrever textos compilando aquilo que eles criam, aquilo que eles tinham visto, aquilo que eles tinham testemunhado, para que, caso eles não pudessem voltar, então ficariam registrados, tudo bem? Então foram diversos os motivos pelos quais textos e mais textos foram escritos. Por exemplo, nós temos Mateus, tá? que escreve o Evangelho na língua dos judeus, como vai dizer Santo Irineu de Leão. Nós temos São Marcos também. Nós temos São Lucas, que faz uma investigação histórica, como ele vai dizer em Lucas capítulo 1. Ou seja, os apóstolos começam a escrever, discípulos dos apóstolos também começam a escrever, e nós temos aquela vasta literatura do primeiro século que a igreja depois foi discernindo e chegou à conclusão de quais eram inspirados ou não, tudo bem? Essa fonte teológica está tão próxima historicamente da grande fonte que é o próprio Jesus Cristo, que ela torna-se lugar de onde a teologia de todos os tempos pode beber continuamente. Por essa razão, o conteúdo dos evangelhos devem ser tido como base da fé cristã, tá bom? O evangelho é, ao mesmo tempo, revelação de Deus e também do próprio ser humano. Quando nós lemos o evangelho, nós vemos ali tanto Deus falando para os seres humanos, mas também nós vemos o homem se expressando, o ser humano se expressando, tentando escrever as maravilhas de Deus.